Chegou a hora da gente receber Andréa Ângelo, estrategista de inflação da Warren, todas as segundas aqui com a gente, sempre nos ajudando a entender todo o cenário em volta da inflação. Amanhã, por sinal, expectativa para IPCA. Muito bom dia para você, Andréa, sempre bem-vinda. Oi, Paula, bom dia. É um prazer estar aqui. Amanhã tem IPCA de fevereiro. Exato, inclusive até olhando um pouco ali, né, da expectativa de vocês, notei que vocês estão com uma expectativa para o IPCA de fevereiro ali, um pouquinho acima do consenso do mercado. Queria entender, né, se você pudesse compartilhar com a gente, quais são os principais fatores mais altistas que estão influenciando esta previsão um pouco mais elevada de vocês, quais elementos específicos ou tendências que vocês estão identificando que possam então contribuir para este aumento na inflação deste período. A gente está com 0,83 de variação para o número de amanhã, acho que a mediana está ali 78, 79. Acho que o principal vetor altista que a gente está vendo é na alimentação no domicílio. Então, a gente vem de 2 meses de início de ano com alimentação acumulando quase que 3% de alta no IPCA. Então, principalmente a parte toda de natura, que sofre muito com o clima mais adverso. Então, isso é um vetor altista. Do outro lado, a gente tem também no mesmo vetor autista aí, que a gente está um pouco mais pessimista que o mercado em relação à parte qualitativa da inflação, aquela parte de serviços, que a gente olha, a parte de serviços subjacentes, que é aquele núcleo da inflação que o Banco Central está muito de olho, que pegam todos os serviços pessoais, serviços de automóveis, por exemplo. Então, a gente vem, desde dezembro do ano passado, com surpresas para o lado negativo, né? Ou seja, nesse grupo que deveria estar continuando a desacelerar, a gente vê que esse grupo está um pouquinho mais complicado nesse início de ano e reacelerando, né? Então, esse tipo de serviço é o que a gente espera que amanhã mostre-se um pouco mais elevado do que o mercado está esperando. Então, alimentação e esses serviços subjacentes, Paula. Inclusive, até era esse ponto que eu queria entrar, viu, Andréa? Há uma expectativa ali, pelo menos por parte do mercado, de uma estabilização, ou melhor, ficar nessa estabilidade ali em torno de 5%, essa inflação de serviços, né? Há uma desaceleração em relação ao IPCA de janeiro, mas eu queria entender de alguma forma a visão de vocês, né, sobre esta demanda aí por serviços ou, né, essa eficiência, vamos dizer ali, de custo dentro destes setores, como que de fato vocês estão enxergando, né, ali, olhando mais para essa inflação de serviços subjacentes? Olha, Paula, a gente está enxergando que o sinal é sim de reaceleração nesse início de ano, e a gente acha que vem muito desse mercado de trabalho pujante. Tem um lado do fiscal ajudando no impulso para as famílias de renda. Então, quando a gente pega os salários nominais, salários reais, todos estão ou parados em um nível alto ou reacelerando nesse início de ano. Então, algo que a gente vem chamando a atenção é só difícil metrificar em relação ao IPCA, mas é a parte toda de pagamento de precatórios, que o governo pagou mais de 92 bilhões no final do ano passado, adiantou uma parcela que era para meados do ano e já pagou, e nossos estudos aqui da Warren, a gente vê que metade desse montante, que é mais de 110 bilhões, é para pessoas físicas, foi pago para pessoas físicas, principalmente aposentados, professores, e isso acaba sendo, né, uma demanda mais forte no momento que a gente tinha que estar desacelerando ainda, né? Então, esse é o principal risco e é o que a gente vê que pode estar impulsionando esse tipo de serviço às famílias. Andréa, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Sempre um prazer conversar com você às segundas-feiras. Eu notei uma situação interessante, né? E aí eu gostaria de ouvir sua opinião, porque hoje mais cedo foi divulgado o dado do IGPM, né? Mostrando uma desaceleração, mostrando queda no IGPM. É um movimento que tem acontecido aí ao longo das últimas leituras também, enquanto o IPCA, as leituras estão acelerando, né? Ele está crescendo. A diferença da metodologia, e claro que o Banco Central leva em consideração o IPCA, o mercado olha mais para o IPCA,
mas eu queria entender um pouco da dinâmica, né, da diferença da metodologia para um indicador importante de inflação, que é o IGPM, está caindo enquanto o IPCA vem acelerando. E aí, a segunda parte da pergunta, né? A mudança, ou a possível mudança na cesta básica, na composição de cesta básica proposta pelo governo, tende a impactar em algum desses indicadores de alguma forma mais para frente? Ótima pergunta, Felipe. Bom dia, é um prazer estar aqui também com você. Olha, o IGPM, ele tem uma cesta realmente diferente do IPCA. Mas acho que é super legal a gente explicar assim. O IGPM é a inflação do atacado. E muito do IGPM, que tem um preço grande, vem do minério de ferro. E o minério de ferro, se a gente for pensar na nossa cesta de consumo aqui, né, das famílias, ele é praticamente irrelevante. Ele pode ter efeitos, vou nem falar secundários, mas assim, terciários no IPCA. Mas isso é muito difícil mensurar. Então, o que está puxando o IGPM para uma deflação, continuando essa deflação, é o minério de ferro, uma grande parte. E uma outra parte que ajuda o IPCA, e é o que a gente está vendo também no IPCA, é a parte dos grãos, das commodities, da alimentação. Então, esses grãos estão caindo no mercado lá fora e aqui dentro também, tanto o B3 quanto Chicago, soja, milho, trigo. E isso está fazendo com que o IGP caia bastante. O peso do grão mesmo in natura é muito alto no IGP. No IPCA, ele se transforma num efeito secundário que é via, por exemplo, ração de animais. Então, aí a gente vê um processo de custo diminuído dos frangos, da carne bovina, e aí tende a baixar o preço dessas proteínas, né? Então, acho que tem essas duas diferenças, mas, de qualquer maneira, uma parte do IGP deflacionário traduz, sim, para uma ajuda para o IPCA, tá? E uma outra parte que a gente olha também é tudo que vem importado da China, eletroeletrônicos, que no IPCA a gente tem bastante disso, tá? E é relevante. Então, assim, a perspectiva que vem do atacado, e principalmente quando a gente pega os índices de preços lá de fora do atacado, que são os PPIs, seja China, Taiwan, Estados Unidos, é sim para uma inflação importada mais baixa aqui dentro, mas vai cair no IPCA em bens. O que está acontecendo hoje nessa parte na inflação do consumidor? A gente não está vendo arrefecimento. É como se as empresas estivessem vendo alguma possibilidade a mais de margem e estão repassando algum preço de estoque do passado, né? E não esse preço que talvez o estoque renovado seja um pouco mais barato, né? Tentando traduzir aí um pouquinho em outra linguagem. Então, assim, a perspectiva é que esses preços ao atacado ajudem sim o IPCA, mas a gente ainda não está vendo. E não ele inteiro, essa deflação muito grande que tem aparecido, porque tem o minério de ferro que não é importante para o IPCA. Então, a gente vê mais ou menos assim, não sei se ficou claro, Felipe, essa dinâmica. Mas acho que era isso, a primeira parte da pergunta. E a segunda parte, sobre a Felipe, cesta básica, né? A cesta básica, sobre a cesta básica. Não, ela é bem relevante, sim, Felipe, para a inflação, para o IPCA. O que acontece hoje é que a gente não sabe exatamente qual vai ser uma cesta base uniforme. Então, a gente está esperando isso para tentar traduzir qual vai ser exatamente o movimento na inflação, né? Porque muitos itens da cesta básica, quando a gente pega impostos, eles já são baixinhos. Então, provavelmente pode ter um efeito altista aí para a inflação, mas realmente a gente tem que cruzar se uma alimentação, né, se um item da alimentação que vai entrar na cesta básica é um item relevante dentro do que o IBGE, né, o IPCA captura. Então, ainda não tem como dizer, mas é algo que a gente está olhando sim e vê um fator altista lá na frente quando entrar em vigor.